Hello, students! Tudo bem com vocês? Bom, eu me chamo Thiago Moraes, ao meu lado está o intérprete Weber e juntos ministraremos mais uma aula de língua inglesa para vocês, alunos do 7º ano. Eu espero que vocês estejam bem, saudáveis, eu espero que vocês tenham passado um bom período de férias aí de julho e prontos, recarregados para iniciar essa nova jornada aqui com a gente no Conexão Escola. Bom, para essa aula, eu quero poder recapitular alguns conceitos que são importantes, que foram trabalhados no semestre anterior. O primeiro deles é o verbo can, que significa poder, né? Eu posso, você pode, enfim, vamos falar de possibilidades e trazer alguns exemplos para vocês. Vamos colocar também as formas negativas, afirmativas, interrogativas e deixarei também alguns exemplos, alguns exercícios para que vocês possam praticar, certo? Bom, vamos lá. O verbo can. Quando que nós utilizamos o verbo can, que é o verbo poder? Em que tipo de situações? A gente pode usar para possibilidade, capacidade, habilidade, ou permissão, ou até mesmo pedido. Enfim, a gente percebe que no nosso contexto diário, a gente sempre fala de coisas que nós podemos, de coisas em que somos habilidosos, né? Práticas que a gente realiza no nosso dia a dia, que nós aprendemos, ou que a gente desenvolveu, ou que a gente simplesmente entende que nascemos para fazer tal coisa, né? Por exemplo, eu nasci com o dom de ensinar inglês aos meus alunos. Mas com o tempo eu aperfeiçoei a minha habilidade de ensinar. E todo ser humano tem suas habilidades natas e tem as suas habilidades que são desenvolvidas no decorrer da sua vida. Em inglês, a gente pode retratar e exemplificar com este verbo aqui, can, né? Então vamos lá para alguns exemplos, contextos, né, e situações corriqueiras que podemos ver o verbo can sendo utilizado. Veja bem essa imagem e olha a frase. She can speak Chinese. She can speak Chinese, que significa ela sabe falar chinês. Essa é uma capacidade, certo? Outro exemplo, por exemplo, né? You can travel. You can travel. Você pode viajar, é uma possibilidade. Outro exemplo também. You can play outside. You can play outside. Você pode brincar lá fora. É um pedido, ou até mesmo uma ordem, enfim. E também temos esse exemplo. Can I talk to you? Can I talk to you? Posso falar com você? É um pedido, uma permissão. Observem que são vários os exemplos que a gente pode utilizar com o verbo can. E também podemos utilizá-lo em frases afirmativas, em frases interrogativas, em negativas, né? E eu queria trazer para vocês alguns desses exemplos também. É sempre, o verbo can, o verbo poder, é sempre acompanhado do verbo principal no infinitivo e sem o to, essa partícula aqui, to. E também pode ser usado para construir frases afirmativas, negativas e interrogativas, como a gente pode ver nesse quadro aqui, ó, em que nós estamos conjugando o verbo can, tanto na forma afirmativa, na forma negativa e na forma interrogativa. Então eu vou utilizar aqui, vou trazer para vocês somente o primeiro exemplo. I can dance, que traduzido é eu posso dançar. Como que você nega, professor? I cannot dance, que é apenas acrescentar essa partícula aqui, ó, not, ou você pode transformar em can't. Observe que você mistura, é como se você unisse o can't com not e transformasse em can't. E aí a frase inteira fica I cannot ou I can't dance, que significa eu não posso dançar. E nós temos a interrogação, que é Can I dance? Eu posso dançar? Se você pega esse primeiro exemplo, o que muda de uma frase para outra? Da forma afirmativa, da negativa e para a interrogativa. Na negativa, eu apenas acrescentei o not. E na interrogativa, eu substituí o sujeito com o verbo, certo? O can
que é o verbo, né, o can, é colocado no início da frase e em seguida o sujeito. E aí sim eu formo a interrogação. É muito importante você registrar esse quadro, seja, enfim, tira uma foto aí na sua televisão ou então grava, tenta escrever, porque essas estruturas vão te acompanhar sempre em todas as regras, em quase todas as regras da língua inglesa. Certo? Observe bem essas estruturas porque ela vai te ajudar em conteúdos futuros. Ok? Vamos adiante agora para uma parte de exercícios bem simples, bem suave, para você voltar a estudar inglês com muita tranquilidade, com muita paz, sem forçação de barra, né? E eu deixei aí para vocês alguns exemplos, né, de algumas frases em inglês e eu peço para que você transforme cada uma dessas frases na estrutura que eu estou pedindo. Aqui na frase 1, por exemplo, eu quero que você transforme em negativa. Então a frase é, em inglês, I can speak French and English, que traduzido é, eu posso falar francês e inglês. Como que você transforma esta frase na negação? Eu não posso falar francês e inglês, por exemplo. Na frase 2, passe a frase abaixo para a interrogativa. She can't understand the science exercises. Como que você transforma isso em interrogação? E a 3, como que você transforma isso em afirmação? Eu quero que você pense, observe aquele quadrinho do slide anterior, como que você coloca em afirmação, negação, interrogação, porque isso vai te ajudar a elaborar esses exercícios, certo? Bom, e no exercício 4, eu coloquei aí para vocês. Leia a frase abaixo e tente traduzir com suas próprias palavras. Observe as palavras que são cognatas, as palavras que você conhece. Eu quero ler essa frase para vocês, para que vocês tentem ouvir, tentem perceber a pronúncia de algumas palavras. E em seguida eu vou explicar alguns tópicos para te ajudar a traduzir, certo? Vamos lá? Everyone can do anything they want, and this is the reason you can never give up. Sometimes we need to be patient and go on for hard days. But if you persist, you can win and reach your dreams. Essa frase é minha, eu mesmo que elaborei. Professor, como assim? Como que eu vou começar a tradução? Eu não sei inglês, eu não sei falar português, quem dirá inglês? É uma coisa que eu ouço tanto dos meus alunos, mas eu quero deixar uma dica valiosa para você, para não depender de Google Tradutor ou do coleguinha que sabe mais inglês do que você. Por onde começar? Primeiro ponto, gente, olha, observe que eu falei de palavras cognatas. Professor, o que são palavras cognatas? São palavras em inglês que se parece com a palavra em português e tem o mesmo significado. É a primeira coisa que eu quero que você faça neste parágrafo para traduzir. Observe aqui quais são as palavras que se parecem com o português. Olha lá, se você buscar linha por linha, em algum momento você vai encontrar, olha só, reason. Eu acho essa palavra parecida com alguma em português. Qual é? Razão. Então já grava aí na sua cabeça, ó, o texto fala de alguma coisa relacionada à razão. Aí se você seguir, ó, patient, paciente, razão, paciente. Temos persist, persistir. Então, razão, paciente, persistir. Esse texto fala de coisas de razão, de paciência, de persistência. É um texto talvez motivacional. Então você já entende a ideia central só pelas palavras cognatas. Olha que fantástico, não precisou nem do Google Tradutor para isso. Segundo ponto, você pode pegar aí as palavras que você conhece. Com certeza tem alguma palavra aí que você conhece, gente. Olha só, days, dias, dreams, pode ser que você conheça, significa sonhos. Por exemplo, vamos ver aqui, want, que é o verbo querer. Então, olha só. Sonhos, dias, persistir, paciência, é aquela ideia de um texto motivacional, ok? Então, a partir das palavras cognatas e conhecidas, você consegue entender a ideia central do texto. E
a terceira dica é que eu quero que você observe em que situações o verbo can está utilizado. Como eu expliquei na parte introdutória, ele sempre é acompanhado do verbo. Então aqui, ó, can do, pode fazer. Observe aí que aí a gente vê o verbo can sendo usado como permissão, como habilidade. Então, a partir dessas interpretações do verbo can e em que situações ele pode ser utilizado, você consegue traçar uma bela interpretação desse texto e é o que eu quero que você faça. Certo? Bom, não vou falar mais porque senão eu vou acabar dando a tradução para vocês. Para finalizar, eu quero que você observe essa imagem e elabore por conta própria 10 frases. Pode ser menos, mas pelo menos 10 frases utilizando o verbo can. Em inglês, obviamente. Seja criativo, pense, reflita, veja os exemplos e crie as suas frases, ok? Então, gente, a aula foi sobre o verbo can, nós podemos recapitular algumas estruturas de formas afirmativas, negativas, interrogativas. Deixei esses exercícios para que vocês pudessem praticar, recapitular, ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham se divertido e que vocês possam aí cada vez mais praticar as regras que eu trago aqui com muito entusiasmo para vocês. Bom, até a próxima. Fiquem com Deus. Bye, bye.